Olá, professores! Eu sou Marisa, estou como PCNP de Educação Especial na Diretoria de Ensino Região de Itu e hoje vamos dar sequência aos nossos ATPCs sobre adaptação curricular, juntamente com os PCNPs da área de linguagens, códigos e suas tecnologias desta diretoria, com sugestões de adaptação curricular dentro de suas disciplinas. Eu fui para a reunião na escola achando que era só mais uma dessas reuniões de final de ano. Lá pelas tantas, no meio das conversas, uma outra mãe se levanta e diz: eu pago muito caro essa escola para ter uma criança deficiente em sala atrapalhando a educação do meu filho. Ela estava se referindo ao meu. Silêncio constrangedor. Ninguém falou nada. Uma outra mãe se levantou e começou a questionar sobre uma lancheira perdida e absolutamente mais ninguém tocou no assunto. Mas eu nunca mais consegui esquecer aquela frase. E se fosse o seu filho? Eu estava no elevador com meu filho e aí ele começou a mexer as mãos, começou a se balançar. Estava ali quietinho, de repente começou a balançar as mãos. Aí tinha uma mãe com uma filha no elevador também e essa menininha perguntou: mãe, por que ele faz isso? Aí a mãe imediatamente respondeu: não sei, minha filha, ele deve ter algum problema. Não chega perto dele não, fica aqui com a mamãe. Eu tive vontade de sair correndo dali. Desci no primeiro andar, não era nem meu andar. E se fosse seu filho? E se fosse seu filho? Um dia bem difícil. Talvez fosse o calor ou alguma dor que ele estivesse sentindo e não conseguia me explicar. E eu também não conseguia entender. Eu sei que aquele dia ele estava berrando bem mais do que nos outros. Foi quando a polícia bateu na minha porta. Foi assim que eu descobri que a minha vizinha tinha chamado a polícia, dizendo que não aguentava mais os berros do meu filho. Quando o policial viu que meu filho tinha autismo e não conseguia falar, ele ficou tão sem graça. Me pediu desculpas. Quando ele estava indo embora, ele se virou para mim e falou: mas ela sabe? Eu falei: ela sabe. O policial baixou a cabeça e entrou no elevador. E se fosse o seu filho? Era Natal. A família começava a organizar o encontro. Meu filho não conseguia ficar acordado até tarde em função dos fortes remédios que ele estava tomando. Ele precisava dormir até as 9 horas da noite. Expliquei a situação à família e pedi que eles marcassem o encontro um pouco mais cedo. Assim ele poderia aproveitar pelo menos um pouco. Foi minha mãe que respondeu no grupo da família: Natal é à noite. Tem que ser até a missa do galo. Detalhe, nem católicos são. E muito menos assistiram à missa. Nesse ano, não fomos ao Natal da família. E se fosse seu filho? Agora, eu gostaria de fazer uma indicação literária para vocês, de um livro chamado O Livro de Julieta. Conta um pouquinho da história de uma menininha com síndrome de Down. Um biquíni novo, um passeio de mãos dadas com os irmãos, uma piscina de bolinhas, a chuva, a rotina. Para a Julieta, a felicidade é isso. Já para sua mãe, a jornalista espanhola Cristina Sánchez Andrade, a felicidade é algo um pouco mais complicado, principalmente depois que sua filha foi diagnosticada com síndrome de Down. Ela vai fazer companhia a vida inteira. É um presente de Deus. Você é forte, vai superar. É tudo o que tem ouvido desde então. Através de memórias, bilhetes, cartas, diálogos, impressões, este livro narra a história real da Cristina e sua filha. Uma história de atividade, de trabalho, de cobrança, de médico, mas também de amor, de carinho, de brincadeiras, de beijos. É a história do cotidiano de uma família e de uma criança muito especial que é impossível não amar, mesmo quando ela insiste em fazer xixi nas calças todos os dias ou tomar detergente enquanto ninguém está olhando.
Julieta é uma personagem, né, encantadora. É impossível não se apaixonar por ela. E é a experiência da família que tem que se adaptar todos os dias com a nova situação de ter uma menininha com síndrome de Down, fazendo parte dela. É a mesma coisa quando nós recebemos um aluno síndrome de Down, ou autista, ou com deficiência intelectual em nossa sala. É um constante aprender diário. Espero que vocês aproveitem este livro. Agora que já sabemos um pouco mais sobre as deficiências, sobre as legislações referentes à inclusão e de como fazer as primeiras avaliações pedagógicas e seus registros, é chegada a hora de colocar a mão na massa, ou seja, preparar as atividades adaptadas. O primeiro passo é retomar as potencialidades e as dificuldades do aluno, detectadas nas avaliações realizadas, para poder definir e planejar o que ele deve aprender, como ele deve aprender e quando ele deve aprender. O processo de aprendizagem para qualquer aluno em fase escolar será muito importante ao longo de toda a sua vida para que tenha mais opções no mercado de trabalho, na vida de adulto, como também mais conhecimento para suas tomadas de decisões, tornando-se independente e autônomo. Currículo é a base comum de conhecimento e competências que devem ser trabalhadas em determinadas séries. É o ponto de partida. Lembre-se que já falamos que o currículo não é um material engessado. Ele aceita modificações para garantir o aprendizado dos alunos, ou seja, as adaptações curriculares. Devem ser planejadas após estudo das avaliações para conhecer as necessidades dos educandos, planejando como, quando e o que o aluno precisa aprender daquele conteúdo, fazendo as mudanças necessárias para promover o seu aprendizado. A adaptação curricular é um trabalho colaborativo, portanto, deve ser realizado pela equipe de docentes que atende o aluno. Se este for atendido também em sala de recursos, no contraturno, a professora especializada poderá colaborar com a equipe fazendo as considerações necessárias. A adaptação precisa ter metas, objetivos e estratégia para cada aluno que necessitar de adaptação, pois as necessidades diferem entre os alunos. Temos que ter o cuidado de verificar sempre a melhor forma de adaptar as habilidades que tenha relação com o tema estudado pela turma na qual está inserido. Foco no que o aluno já sabe. Dê início ao trabalho a ser desenvolvido pelo educando pelas competências que já tem bem desenvolvida. Assim, vai incentivá-lo, mostrando que ele é capaz de realizar a tarefa. Não se apoie nas dificuldades do aluno e tampouco se acomode em suas potencialidades. Tente estimulá-lo ao máximo para que possa progredir cada vez mais. E quem elabora as adaptações curriculares? Todos os professores de todos os componentes. Se na escola possuir sala de recursos ou se o aluno frequentar em outra unidade escolar, a sua professora especializada poderá contribuir com o grupo. Não há receita pronta, não há uma única forma de realizar uma adaptação curricular. É sempre necessário estudar caso a caso. O professor adjunto e o interlocutor apenas colaboram com o professor regente. Eles são facilitadores do processo ensino-aprendizagem do aluno. Após todas as considerações, precisamos nos lembrar de fazer o anexo 3, que é um documento muito importante e que deve constar de todas as adaptações curriculares arquivadas no portfólio do aluno. E quem deveria elaborar esse anexo 3? O professor da disciplina. Ele é o especialista na área dele, é ele que sabe o currículo dele, o que ele pode adaptar para esse aluno. Quem poderá colaborar com esse professor? Principalmente o professor especializado, se este aluno fizer aulas na sala de recurso no contraturno. E, eventualmente, o professor auxiliar e o professor interlocutor também pode dar uma ajudinha ao professor regente. Alunos com deficiência visual precisam de acesso ao currículo. Por isso,
Para eles, podemos ter caderninho do aluno em braille ou ampliado. A SEDUC disponibiliza esse material impresso e, quando não, disponibiliza os arquivos para que a própria UE possa fazer a impressão. Para esses alunos, a adequação é quase sempre na temporalidade, pois ler e escrever em braille ou ampliado pode demandar mais tempo. Por isso, se a classe tem 1 hora para realizar a tarefa, o deficiente deverá ter 2 horas. Ou podemos também reduzir o tamanho da tarefa, sem prejuízo do conteúdo. Segue abaixo indicação do site da Dorina Novil, que tem material riquíssimo para pessoas com ou sem deficiência e dislexia. Ao lado temos como sugestão aplicativos para celular que facilitam muito o dia a dia da pessoa com deficiência visual ou cega. Alunos com deficiência auditiva ou surdos fazem uso da Libras e têm o direito de ter um interlocutor que é o facilitador entre o professor regente, os colegas de sala de aula e o aluno surdo. Para este aluno, precisamos de estímulos visuais adequados, como imagens, vídeos, músicas, imagens em quadrinhos. O interlocutor precisa receber do professor regente o plano de aula com antecedência, para que possa estudar a melhor maneira de fazer a interlocução. Segue ao lado alguns aplicativos que podem tornar a vida do surdo mais confortável. Olá, professores. Meu nome é Claudineia, estou PCNP de Língua Portuguesa dos anos finais e hoje eu vim trazer para vocês uma contribuição quanto à adaptação curricular. Mas essa adaptação curricular, a estratégia que eu vou utilizar, ela não somente é uma adaptação voltada para a atividade, mas também ela é adaptada quanto ao movimento metodológico da aula. Vocês vão perceber ao longo da situação da aprendizagem. Os professores, muitas vezes, eles ficam desesperados procurando atividades, mas não se trata de procurar outras atividades. Há momentos em que a gente precisa, sim, procurar outras atividades para adequá-las. Mas, na maioria das vezes, trata-se de olhar a sequência que está posta no caderno do aluno, né, e verificar o que está colocado nessa atividade. Pensar o que é possível o meu aluno da inclusão fazer com autonomia, em grupo, em dupla, no coletivo, com o auxílio do professor. Né? Então, é o movimento metodológico da aula. E quais são os objetivos dessa adaptação curricular? Apoiar as equipes escolares no desenvolvimento de ações para o período de aulas não presenciais, instrumentalizar os docentes em procedimentos necessários para a adaptação curricular. Eu escolhi para vocês uma situação de aprendizagem do 6º ano, está no volume 2, e a situação de aprendizagem é Pequenos Gênios, Grandes Inventores. Habilidade central, produzir textos em diferentes gêneros. E a expectativa de aprendizagem, trabalhada na aula, é produzir um flyer. E a expectativa para o aluno com deficiência intelectual também é produzir um flyer. A diferença é que ele vai produzir com o auxílio dos colegas. E a sequência de atividades será a mesma para todos os alunos, porém as estratégias utilizadas para o aluno com deficiência será ajustada de acordo com cada proposta de atividade, onde ele irá realizar com auxílio do professor, da classe e em parceria ou com outro aluno, né? É como segue aí a exemplificação. Na atividade 1, a proposta é observar fotos. Essa atividade é possível de ser realizada independente do grau de comprometimento intelectual desse aluno. As questões A, B e C podem ser realizadas no coletivo.
É possível, sim, que a criança não socialize, mas a circulação de informações será garantida pela classe e o aluno deficiente intelectual estará ouvindo. Para que essa socialização seja produtiva, será preciso fazer alguns combinados. Os combinados para que não haja bagunça, né? Não vire bagunça a discussão, a socialização. Né? Então, levantar a mão quando for falar, respeitar a fala do colega. Já a outra atividade é uma biografia de Santos Dumont. Nessa atividade, a estratégia para adaptação é agrupar o aluno com outro que realize uma leitura fluente. É preciso também levar em consideração as características pessoais desse aluno com quem vamos agrupá-lo. Então, não basta agrupá-lo, tem que também pensar com quem agrupá-lo. Esse amigo que vai compartilhar aí o seu conhecimento, vai auxiliar o meu aluno da inclusão, ele tem que ser paciente, né, para realmente poder colaborar com a aprendizagem do outro. Depois da leitura da biografia, a proposta da atividade é verificar o gênero a que pertence. É possível nessa atividade que, enquanto o grupo classe realiza com autonomia, o professor reserve um tempo para sentar-se com o aluno com deficiência, para fazer boas perguntas que o leve à compreensão do gênero. Vale lembrar que, apesar da deficiência, é praticamente impossível o aluno ter passado aproximadamente 6 anos na escola e não ter ouvido outros gêneros que o leve a diferenciar. A atividade de grifar e preencher o quadro. Pode-se fazer adaptação de duas formas: agrupando ou organizando uma atividade para relacionar as características de Santos Dumont ao que se pede no quadro. Na atividade 3, deixar que o aluno realize uma escrita espontânea, né? Ela também vai ser um indicador do saber do aluno, desde que bem orientada. E a dobradura do avião, que é uma outra atividade proposta, ela pode ser realizada coletivamente. Já no caso da análise linguística, essa não é a habilidade foco da expectativa de aprendizagem. Porém, de forma a levar o aluno a compreender os conceitos básicos, é possível nessas atividades de análise linguística relacioná-las a desenhos, como, por exemplo, os verbos relacionados a ações. Na atividade 4, que fala sobre gênios e genialidades, a estratégia para a atividade é novamente solicitar que um amigo realize essa leitura e o professor poderá solicitar que, enquanto a classe realiza as atividades referentes ao texto, o aluno com deficiência faça desenhando o entendimento da ideia central desse texto. Depois do desenho, né, a fim do professor verificar seu entendimento global do texto, e na hora da socialização das respostas, o aluno poderá ouvir com atenção. Finalizando, né, e chegando à nossa habilidade central, produzir um flyer, a proposta é que todos os alunos realizem um desenho sobre seu super-herói favorito ou até que invente um. Nesse caso, com uma comanda clara e objetiva, é possível não fazer adaptações. O aluno com deficiência participará com autonomia de todo o processo de organização e planejamento do antes de produzir. Somente no momento da produção propriamente dita é que ele vai precisar da colaboração de um colega. Vai ser uma produção junto com outro amiguinho. Essa será a estratégia utilizada. Eu encerro por aqui, espero ter contribuído e até um próximo encontro. Língua portuguesa, adaptação curricular. Os objetivos:
Apoiar as equipes escolares no desenvolvimento de ações para o período de aulas não presenciais através da instrumentalização dos docentes em procedimentos necessários para a adaptação curricular. O currículo adaptado visa adequar o currículo acadêmico aos estudantes que, por suas condições cognitivas, físicas e sensoriais, não conseguem acompanhar o currículo regular. O currículo adaptado, produzido pela equipe de professores, é uma ferramenta educacional essencial que, além de planejar, traça metas fundamentais para o processo do desenvolvimento desse estudante. Orientação básica para o trabalho do professor em sala de aula, com o objetivo de fornecer uma base comum de conhecimentos e competências. O ponto de partida, o conteúdo, o planejamento do professor, mudança para promover o aprendizado, adaptação. Terceira série do ensino médio, volume 2, atividade 2, variação linguística. A expectativa de aprendizagem trabalhada na aula seria reconhecer as variedades da língua falada, o conceito da norma padrão e o de preconceito linguístico. Já a expectativa para o aluno com deficiência intelectual seria: reconheça as variações linguísticas. A atividade do material traz a linguagem dos jovens. O enunciado pede que, a partir da leitura dos trechos, assinale as alternativas que eles consideram corretas, de acordo com a linguagem aqui exemplificadas. A adaptação curricular pede que o aluno assinale de acordo com a imagem e o que está escrito, assinale a variação linguística adequada. Então, temos na primeira imagem, eles conversando em gíria. Na segunda imagem, temos o Chico Bento usando a linguagem caipira. E na última imagem, temos o exemplo do regionalismo. Nesse sentido, o aluno com a deficiência irá associar a imagem às variações que estão elencadas nos parênteses abaixo. Lembrando que uma adaptação curricular é feita pensando no caso do estudante. Por isso, cada estudante precisa de uma adaptação específica, não sendo possível fazer igual para todos. Sempre há necessidade de estudar o caso, verificar as possibilidades e a melhor forma de adaptar o conteúdo dentro do que solicita a habilidade, de forma clara e que tenha relação com o tema estudado pela turma. Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais um ATPC da nossa diretoria. Eu sou o professor Alexandre e estou como PCNP da disciplina de Educação Física. Desta vez, iremos propor uma atividade bem simples e possível de ser realizada em casa, por seus alunos da Educação Especial, dos ensinos fundamental e médio. No ensino fundamental, anos finais, abordaremos a situação de aprendizagem 3, da unidade temática Esporte para Todos, do 8º ano, trabalhando a habilidade EF08 EF21, que busca identificar e discutir estereótipos e preconceitos relativos aos esportes paralímpicos, propondo alternativas para sua superação. O objeto de conhecimento será o esporte paralímpico, tendo como objetivos específicos apresentar o esporte com suas diferentes modalidades e propor aos alunos que, através de imagens de esportes olímpicos e paralímpicos, eles consigam identificar suas diferenças e também relacioná-los. Vamos para as atividades. Em primeiro lugar, inicie uma sondagem do conhecimento prévio dos alunos sobre o tema. Mas lembre-se, você, professor, conhece as limitações do seu aluno. Portanto, procure sempre manter um grau de complexidade das atividades compatível com as capacidades do aluno. Em seguida, como aparece no slide, apresente a eles imagens de diferentes modalidades esportivas, olímpicas e paralímpicas,
pedindo para que tracem uma linha ligando as modalidades correspondentes. Se possível, peça também que apontem algumas características. Já no ensino médio, iremos trabalhar a unidade temática 1 do 2º ano, Esporte de Rede / Quadra Dividida, com o objetivo principal que os alunos consigam identificar as principais características das diferentes modalidades deste esporte. A atividade proposta será que o aluno, através de imagens de diferentes modalidades esportivas que utilizam a rede de alguma maneira, consiga identificar quais são os considerados esportes de rede / quadra dividida, conforme apresentado no slide. Sugerimos que, após a realização da atividade, o professor faça uma devolutiva ao aluno e depois repita a atividade, podendo inclusive ser uma forma de avaliação. Professores, o mais importante para o aluno especial é fazê-los se sentir capaz. Portanto, promover atividades, por mais simples que sejam, porém possíveis de serem realizadas, é que vai despertar este sentimento dentro deles e, consequentemente, os tornarem mais interessados pelas aulas. As atividades aqui propostas são oferecidas para que o aluno realize em casa, neste período de afastamento social. Esperamos que, em breve, possamos propor atividades a serem realizadas na escola, tão logo a situação da pandemia se normalize. Tenho certeza que serão muito mais prazerosas, contribuindo cada vez mais para o desenvolvimento dos nossos alunos. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até nosso próximo ATPC. Olá a todos, espero que estejam bem. Sou Jucimara e estou como PCNP de Arte na Diretoria de Ensino Região de Itu. O objetivo específico desta ATPC é orientar os professores sobre o desenvolvimento curricular da disciplina, permeando o contexto do percurso de aprendizagem significativa de estudantes que necessitem dessas adaptações no ensino de arte. E também subsidiar, por meio de sugestões aos professores de arte, as adaptações curriculares possíveis para serem desenvolvidas junto aos estudantes com deficiências especiais. No entanto, estaremos nesta TPC conversando com vocês sobre as diferentes possibilidades de propor a um estudante uma adaptação curricular, visando permear um aprendizado significativo no percurso pedagógico deste estudante. Neste sentido, precisamos, para a obtenção do êxito educacional, conhecer o estudante na qual estamos propondo atividade. Para conhecê-lo, precisamos observar atentamente, neste primeiro momento, sem intervenções, como o nosso aluno se porta frente às dificuldades apresentadas no seu dia a dia. É necessário registrar como ele conseguiu fazer para propor formas de atividades próximas ao que o estudante consegue executar. Observando suas dificuldades e suas potencialidades, frente a esses desafios, conseguimos propor atividades para suprir suas necessidades de aprendizagem. E daí conseguiremos ensinar da forma como o aluno aprende. Não esquecendo que estamos neste momento por meio do distanciamento social, sendo privados desta observação para a aprendizagem diária deste estudante. Então, como eu já disse, pensando na organização do currículo de arte, nós temos primeiramente a sondagem. Sondagem são atividades reflexivas com o intuito de conhecer o que o estudante sabe sobre o assunto abordado. Temos algumas sugestões para adaptações. No caso do aluno ter dificuldade em ler e entender os comandos da atividade de sondagem, ou se possui deficiência visual, o professor poderá encaminhar um áudio com as perguntas para que o aluno responda aos questionamentos. Pode ser por meio do áudio também,
tudo depende da dificuldade do estudante. Não esquecer do aluno com deficiência visual, que será necessário o auxílio de um familiar nesses tempos no qual estamos vivendo. Outro momento é a apreciação. A apreciação são atividades com o intuito de prover o apreciar de imagens, sons, músicas e vídeos, para a ampliação do repertório de conhecimento do estudante. Na apreciação, temos algumas sugestões para adaptações. No caso, se o aluno tiver dificuldade em ler e entender os comandos da atividade de apreciação, ou se possui deficiência visual, o professor pode encaminhar um áudio explicando tais comandos ao estudante e depois solicitar que responda aos questionamentos e envie ao professor. Não esquecer do aluno com deficiência visual, que neste caso também será necessário o auxílio de um familiar. Quando definir os comandos da atividade, pode ser que nesses comandos o professor também encaminhe alguns links para que o aluno possa acessar vídeos do YouTube ou acessar alguma imagem para ser carregada do Drive, entre muitas outras situações. Também podemos sugerir que, ao responder aos questionamentos dados pelo professor, o professor também poderá solicitar que o aluno desenhe o que aprendeu, que o aluno recorte imagens sobre os assuntos abordados, que o aluno possa relacionar imagens com associação de respostas nas colunas. Tal exercício, o professor deverá encaminhar ao aluno, não esquecendo que devemos respeitar os limites de cada aluno para a execução da atividade. Ações expressivas. As ações expressivas são atividades propondo situações de experimentação e exploração dos assuntos no qual abordamos dentro do currículo de arte, visando uma aprendizagem significativa ao estudante por meio da vivência. Podemos sugerir tais adaptações, dentre desenhar o que aprendeu, recortar imagens sobre os assuntos abordados, relacionar imagens com a associação de respostas nas colunas, criar uma imagem por meio de sequências de movimentos ou criar várias imagens tendo outras sequências, criar um vídeo com desenhos e ou contando uma história sobre um determinado assunto. Vamos pontuar um exemplo no ensino fundamental no 6º ano, que é na situação de aprendizagem 2. Na atividade 3, a primeira ação expressiva, ela solicita tal comando. Organizado pelo seu professor, você e seu grupo pesquisarão em livros, revistas, internet, etc., imagens e textos sobre o circo e o teatro para criarem um painel que mostre as relações entre suas origens, as personagens e criação das personagens, locais de apresentação, duração de espetáculos, as diferenças e igualdades entre as modalidades cênicas, avanços tecnológicos e o que mais acharem interessante. Nesse contexto, estou desenvolvendo com o meu indivíduo a habilidade para que ele consiga pesquisar e relacionar com as suas origens, ou seja, com a sua vida. Não precisa ir muito a fundo. Dependendo da deficiência da criança, pense em coisas do dia a dia, coisas cotidianas, para que ele consiga compreender e entender o contexto. Então, nessa adaptação, estou sugerindo que o estudante pesquise, dentro de seus limites, algumas imagens e, se for possível, também textos, dependendo da deficiência do indivíduo, que mostre como meu aluno vive. Pode ser situações do dia a dia e solicite para que ele cole no seu caderno. Também podemos sugerir que o estudante pesquise, dentro de seus limites, algumas imagens e, se for possível, também textos, que mostre como ele vive. Pode ser situações do dia a dia e cole no espaço 1 a imagem que representa o que ele faz na segunda-feira.
No espaço 2, a imagem que ele representa, que ele faz na terça, e assim por diante, numa folha disponibilizada pelo professor. Nesse caso, estou mostrando o exemplo. Ele vai colar as imagens que ele executa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Quando houver a possibilidade, podemos trabalhar com o desenvolvimento do que eu posso fazer num determinado dia da semana, trabalhando com um determinado jogo teatral, movimento, representação de como eu executo a atividade, como que eu faço esse movimento por meio do jogo teatral. As habilidades essenciais apontadas do terceiro bimestre é reconhecer e apreciar artistas, grupos e coletivos cênicos de circo, teatro circense, e circo paulistas, brasileiros e estrangeiros, de diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional. Investigar, identificar e analisar a comédia e a farsa como gêneros teatrais e a relação entre as linguagens teatral e circense em diferentes tempos e espaços, aprimorando a capacidade de apreciação estética teatral. E também a outra habilidade é explorar diferentes elementos envolvidos na composição de acontecimentos cênicos da comédia e da farsa, do circo-teatro, teatro circense, e do circo, figurinos, adereços, maquiagem, visagismos, cenário, iluminação e sonoplastia, e reconhecer seus vocábulos. No exemplo citado da atividade 3, é apenas a iniciação, ou seja, é o reconhecimento de movimentos simples da vida do cotidiano, para que quando eu for trabalhar as demais atividades, que seriam a atividade 4 e a 5, eu vou estar inserindo como são os movimentos criados pelos palhaços, de uma forma bem simples e clara para esse meu aluno com deficiência. Então, ele estaria relacionando o movimento do dia a dia, da sua vida, do que ele faz e como ele faz, com o movimento que um palhaço ou que um artista do circo executa e faz. Para o ensino médio, nós vamos conversar com a situação da aprendizagem 1, da primeira série. Não esquecendo que o material do ensino médio é o guia de transição. A cada bimestre ainda no guia de transição, trabalhamos com as 4 linguagens de arte. E nesta linguagem ao qual vou sugerir uma adaptação, o tema é Intervenção na Escola, Arte e Ação, da linguagem de artes visuais. Atividade 3, da ação expressiva, que ela determina o seguinte comando. Em grupo, realize uma pesquisa em livros, revistas, internet, etc., de imagem e textos sobre intervenções urbanas, instalações, arte conceitual, site específico, painéis, design, comunicação visual, fanzines. A pesquisa também pode se estender à comunidade local, investigando e entrevistando artistas locais que desenvolvam atividades artísticas relacionadas aos temas. Nesta situação, nós trabalhamos com a habilidade de pesquisar, relacionar com o assunto abordado e entrevistar. Sugerimos tais adaptações. Então, sugiro que o estudante pesquise, dentro de seus limites, algumas imagens e, se for possível, alguns textos também sobre intervenções urbanas, as instalações, a arte conceitual, o site específico, painéis, design, comunicação visual e fanzines. Também proponha que ele entreviste os seus pais sobre o assunto e, se for possível, mais à distância, alguns amigos, ou os tios e até mesmo parentes, desde que seja à distância. E ele possa relacionar o que cada um conseguiu responder dentro da sua pesquisa. Os registros finais
pode ser a colagem da imagem no caderno e ou desenhos do que ele aprendeu sobre a atividade. Não esquecendo que para o preparo dessa adaptação, tudo depende da deficiência que comporta o indivíduo, o nosso aluno, o nosso estudante, e até onde ele consegue fazer para que ele consiga aprender cada vez mais. A habilidade essencial do terceiro bimestre é inferir com base em imagens processos de intervenção em arte. Essa atividade 3 é apenas o início, é um trabalho de pesquisa, de conhecimento, de aprofundamento do contexto no qual o nosso aluno está vivendo para que ele possa entender mais um pouquinho sobre o assunto. Nas demais atividades, há também a montagem e a criação de uma intervenção. Também nós temos, como uma das nossas organizações do currículo de arte, a avaliação. Quando pensamos em avaliação, pensamos em número, pensamos em medir, pensamos em colocar pesos, pensamos em pontuar. Quando fazemos isso, nós acabamos excluindo o nosso aluno com deficiência. Por quê? Porque eu preciso pontuar qual o meu objetivo para com este indivíduo. A partir do momento que eu determinei um objetivo, eu preciso saber se o meu aluno conseguiu atingir aquele objetivo. Se ele conseguiu atingir, é porque realmente ele conseguiu ser avaliado de forma satisfatória no percurso da sua aprendizagem. Então, tomem cuidado a partir do momento que, quando falam em avaliar, eu penso em medir. Eu não tenho como comparar indivíduo com indivíduo, principalmente quando, nesse contexto, um dos meus indivíduos tem uma certa deficiência ou dificuldade na aprendizagem. Então, a avaliação é a simples intencionalidade de observar constantemente cada momento vivenciado do estudante, apontando suas fragilidades nos registros, para permear outros caminhos para a sua efetiva aprendizagem. Como eu comentei, a avaliação ela é diária a cada atividade, por meio do avanço ou das dificuldades apresentadas, sempre replanejando ações para a aprendizagem do estudante, se atentando aos registros individuais aos alunos laudados por meio do anexo 3, já apresentado e desenvolvido em outra TPC de educação especial. Um pouquinho para pensar e refletir. Se uma criança não pode aprender da maneira que é ensinado, é melhor ensiná-la da maneira que ela pode aprender. De Marion Eichmann. Muito obrigada pela atenção e até a próxima TPC. Hello, teachers. How do you do? I'm Luciana. Let's talk a little bit. Mais uma vez, o objetivo principal é compartilhar possibilidades, subsidiar os professores da disciplina língua inglesa com sugestões para adaptação curricular, a partir de um modelo com situação de aprendizagem do ensino fundamental anos finais e um modelo do ensino médio. Para isso, é muito importante conhecer o aluno, suas dificuldades, seus limites, interesses, se é alfabetizado ou não, enfim, planejar de acordo com essas necessidades. Usar letras caixa alta, maiúsculas, no roteiro de atividades para os alunos. Enunciados e instruções podem sim estar em língua portuguesa. E lembrando, atividade adaptada não é atividade totalmente diferente. Iniciamos com um roteiro de aprendizagem criado para o 6º ano do ensino fundamental. Só quero lembrar que essa atividade está genérica, ela não foi pensada num aluno específico. Para esse roteiro, ou para qualquer roteiro,
4 aspectos são muito importantes a serem levados em conta. O primeiro deles é a expectativa de aprendizagem trabalhada na aula por demais alunos. Em seguida, a expectativa para o aluno que se quer adaptar à atividade, seja deficiência intelectual, visual, auditiva, enfim. As estratégias e atividades a serem trabalhadas na aula com os demais alunos e, finalmente, as expectativas, as estratégias e atividades para o aluno com deficiência. O nosso ponto de partida será a seguinte habilidade da BNCC: construir repertório lexical relativo a temas familiares, escola, família, rotina diária, atividades de lazer, esportes, entre outros. Pergunto: é a mesma habilidade que eu vou usar na adaptação? Sim. Nós vamos construir a adaptação com a mesma habilidade, para a sequência de atividades do aluno em questão. Como é que nós vamos começar isso? Já escolhemos a habilidade e agora nós vamos lá nos Learning Outcomes escolher uma ou mais dos objetivos para começar essa adaptação. Então, quais serão os objetivos adaptados? Identificar seres vivos e não vivos, associar imagem e escrita, construir repertório lexical relacionado ao tema e montar corretamente um quebra-cabeças. Utilizaremos uma atividade retirada do caderno do aluno do São Paulo Faz Escola, do 6º ano do ensino fundamental. Escolhemos para isso a atividade 6, que pede observação de figuras e relação dessas figuras com a escrita. Porém, pede para escrever por extenso. Na adaptação, o que é que nós vamos pedir? Também a observância da imagem, também a relação dessa imagem com a escrita, porém com alternativas. Lembram que eu falei da letra caixa, de manter as letras maiúsculas? Dependendo da alfabetização do nosso aluno, podem ser frases ou pequenos textos, ou, como nesse caso, apenas palavras. Nessa sugestão, o aluno vai comparar as figuras e fazer uma relação entre elas, classificando como ser vivo e não vivo. Pode-se ainda acrescentar outras atividades para revisitar os conceitos, rever, reforçar. Dependendo da alfabetização do aluno, também é interessante inserir atividades como caça-palavras, palavras cruzadas, entre outras. Explore também outros sentidos. Acrescente ou peça cores e, aos poucos, insira também as palavras em língua inglesa ou frases. Finalize com uma atividade visomotora, lembrando de utilizar as imagens das atividades planejadas para a turma. Tenha em mente que a avaliação está intrinsecamente ligada aos objetivos e estes à realização das atividades propostas, de modo que fica muito evidente se o aluno se apropriou da habilidade esperada. Agora, vamos ao roteiro do ensino médio. Novamente, considerando expectativa de aprendizagem trabalhada na aula para os demais alunos e expectativa para o aluno com deficiência. Estratégias e atividades trabalhadas na aula com os demais alunos e estratégias e atividades para o aluno com deficiência intelectual. Adaptar não é fazer tudo diferente. Selecionamos do currículo vigente a habilidade ler, compreender, analisar e interpretar. Informes de lazer, programação de entretenimento, horóscopos, palavras cruzadas, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. Lembrando, é sempre a mesma habilidade que nós vamos usar na adaptação curricular. Partimos dos Learning Outcomes,
presentes no Learning Guide do material de língua inglesa para adaptação. Serão eles, então, compreender, analisar e interpretar diálogos, identificar diferentes tipos de fontes de energia, classificar diferentes tipos de fontes de energia, associar imagem e escrita, construir repertório lexical relacionado ao tema. Partimos do material São Paulo Faz Escola, primeira série do ensino médio, terceiro bimestre, para a construção dessas atividades. Escolhemos algumas atividades. Primeiro vamos trabalhar a atividade 2. Na atividade original, pede-se a leitura de um texto para nomear as figuras, porém na adaptação oferecemos alternativas para que o aluno faça essa relação. E podemos trabalhar também com o conceito. Nesse caso, a frase não nomeia a figura, mas descreve a conceitualização dela. A atividade 5 do caderno do aluno também traz boas oportunidades de adaptação. Nessa sugestão, inserimos palavras em língua inglesa, para que o aluno relacione a imagem e a escrita. E complementamos com uma pesquisa. Veja lá. Recorte e cole ou desenhe outros aparelhos de nossas casas que consomem energia elétrica. A atividade 6 trabalha um diálogo, justamente uma das tipologias textuais elencadas na habilidade do currículo escolhida para essa adaptação. Então, é muito importante fazer essa adaptação. Mas como? Traduzimos o diálogo, encurtamos um pouquinho o texto e colocamos questões de modo que o aluno observe e reconheça suas características. Finalmente, ao realizar as atividades, o aluno demonstra a apropriação dos conceitos, a vivência das habilidades. Ele se sente valorizado. Por isso é tão importante que você, professor, faça essas adaptações. So, that's it. Dear teacher, there are many possibilities for adaptation. These are just a few ideas. I hope these ideas can help you plan your classes. See you. Goodbye. Eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas do Núcleo Pedagógico pela colaboração nas adaptações curriculares, a vocês, professores, pela atenção e pela colaboração com os alunos também. Gostaria de pedir para vocês, por favor, não esquecerem de fazer o estacionamento de dúvidas, que é a lista de presença também. Obrigada por tudo e até a próxima.